Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema vai ser tecido epitelial. Para começar, a gente vai falar das funções desse tecido então, tá? Primeiramente, ele tem uma função de revestimento e proteção. Então, toda vez que a gente fala de tecido epitelial, a primeira coisa que a gente pensa normalmente é a pele, tá? Então, a pele ela é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo, tá? E ela é composta por vários tipos de tecido. E um desses tecidos é o tecido epitelial. Então, ele tem essa função de revestimento. Então, tanto na parte externa quanto na parte interna do nosso corpo, a gente tem essa função de revestimento do tecido epitelial e também uma forma de proteção. Porque tendo esse epitélio, né, esse tecido aqui de revestimento, a gente tem uma barragem contra micro-organismos, por exemplo. Tudo bem? Outra função de proteção seria no arranhão que a gente dá, por exemplo, em alguma quina, alguma parede, a gente acaba se machucando, a gente não causa uma danificação num tecido mais profundo, num tecido que é vascularizado, tudo bem? A gente vai ter um arranhão mais superficial e isso também vai proteger os outros tecidos do nosso corpo. Outra função é a função de secreção. Então, alguns tecidos do nosso corpo, que são uma função especializada do tecido epitelial, tem essa função de secretar algumas coisas, tá? Então, pode ser glândulas secretoras, pode ser uma glândula mamária, pode ser uma glândula salivar, uma glândula sudorípara, tudo bem? Esse é uma função de secreção, então. Função de absorção vai depender de algumas especializações da membrana celular, tá? Para conseguir fazer essa função de absorção. Essa função a gente tem, por exemplo, lá no nosso intestino, para absorver nutrientes, reabsorção de água, tudo bem? E por último, percepção. Então a gente tem alguns tecidos que são especializados em sensações, ao toque, à temperatura, tá? E agora a gente passa então para as características do tecido epitelial. Aqui a gente não está especificando nenhum desses tecidos, a gente só está falando do tecido epitelial de uma forma mais ampla, mais geral, tudo bem? Então a gente vai ter sempre células justapostas, o que significa que as células vão estar sempre pertinho uma das outras. Por isso, eu tenho pouca substância intercelular, tudo bem? Como esse tecido tem funções específicas e normalmente essas funções são de proteção e de revestimento, eu vou precisar que as células elas estejam lado a lado, muito bem unidas, tudo bem? Para trazer uma maior aderência, para trazer essa sustentação que esse tecido precisa. Então, eu não tenho espaço para ter muita substância intercelular, ok? Então, por as células estarem justapostas e eu ter pouca substância intercelular, eu vou ter uma forte adesão entre essas células. Eu tenho algumas especializações de membrana, como os desmosomos ou desmossomos, que são uniões, conexões que acontecem entre essas células que causam essa forte adesão entre elas. Deixam elas muito bem engajadas para que a gente tenha o estiramento, a gente tenha uma flexibilidade desse tecido. Importante lembrar que o tecido epitelial ele é avascular, tudo bem? Então, a nossa pele, o tecido mais externo, a gente não tem vasos sanguíneos. Então, quando você ia lá na escola, pegava o alfinete, enfiava no dedo assim na pelinha e falava, ai, furei meu dedo, não tá doendo, nananã. É um tecido avascular, não sangra e você não sente dor porque ele também não tem nenhum nervo, nenhuma conexão ali nervosa que vai fazer você sentir essa dor, tudo bem? Essa é a camada mais externa da nossa pele. Assim como no pé. No pé a gente também tem uma camada de revestimento que ela é avascular, tudo bem? Então a camada mais externa do tecido epitelial é sempre avascular, tudo bem? E todas as células elas estão apoiadas numa lâmina basal. Essa lâmina basal vai ser super importante para sustentar esse tecido, para dar uma estabilidade maior para esse tecido. Então eu fiz um desenho aqui, eu tenho as células, então elas estão muito próximas uma das outras. Aqui eu tenho os núcleos. Essa parte que eu desenhei em vermelho aqui é a lâmina basal.
ela tem bastante proteína, tá? Ela tem algumas substâncias que dão essa rigidez, esse suporte que essas células precisam. E aqui embaixo que eu desenhei esse riscadinho de azul aqui, é o tecido conjuntivo. Tá? É um tecido que fica logo abaixo, então, da lâmina basal e que vai dar todo o suporte e sustentação também para as outras camadas que vão vir depois desse tecido epitelial. Tudo bem? Eu vou trocar a lousa e a gente já continua falando mais um pouquinho dessas características. Lousa pronta, dá pra gente continuar então. Eu falei que uma das funções do tecido epitelial é o tecido de revestimento. Então a gente vai dividir a nossa aula em duas partes. Primeiro eu vou falar do tecido epitelial de revestimento e depois eu vou falar do tecido epitelial de secreção, que são os mais importantes para a gente entender quais são as características e funções. Tudo bem? Então, a gente consegue classificar o nosso tecido epitelial de revestimento de duas formas. Primeiro, uma classificação quanto à forma das nossas células. Tá? Se as nossas células forem achatadinhas, dessa forma que eu desenhei aqui, a gente fala que essas células são pavimentosas. Se elas tiverem esse formato mais quadradinho, a gente vai falar que elas são cúbicas. E se ela for dessa forma alongada, a gente vai falar que ela é prismática. Tudo bem? Tem um tecido que é muito importante, uma classificação desse tecido que é muito importante, que são os tecidos de transição. Quando a gente chega, né, se depara numa questão de vestibular, talvez esse seja o que é mais cobrado, tudo bem? Esse tecido de transição. Por quê? Vamos pensar na bexiga, que é o órgão que tem esse tipo de tecido e que é o mais cobrado. A gente tem as células nesse formato aqui, tá? Então, a gente tem essas células no formato mais cúbico. Só que, como a bexiga ela se distende quando ela enche, né, com o líquido que é a urina, as células acabam ficando nesse formato aqui. Então, elas ficam mais finas e mais achatadas. Então, a gente fala que é um epitélio de transição, porque dependendo da forma que a gente olha, do momento que esse tecido se encontra, ele vai ter uma caracterização diferente, uma classificação diferente, tudo bem? Então, vocês podem encontrar como tecido de transição ou urotélio, tá? Porque é característico lá do sistema urinário, a bexiga, ok? Outra forma de encontrar uma classificação é quanto ao número de camadas, tudo bem? Se eu tiver uma camada de célula, eu vou ter um epitélio simples ou unistratificado. Antigamente usava mais o unistratificado, hoje em dia a gente usa mais o simples, tá? Se ele tiver várias camadas. Então aqui eu tenho várias camadas. A gente vai chamar de estratificado ou pluriestratificado, porque ele tem várias camadas. Tem um outro tecido, que é esse aqui que eu coloquei, ele foi chamado de pseudoestratificado. Quando ainda a gente não tinha bons microscópios, onde a gente conseguia ver a lâmina basal, onde a gente conseguia ver características mais específicas de célula, a gente olhava para esse tecido e a gente falava que ele era estratificado. Porque como a gente sempre olha o núcleo da célula, que é a parte maior e mais visível para a gente via núcleos em diferentes alturas, então a gente dava a entender que seriam várias camadas de célula. Com o avanço da tecnologia, né, e os microscópios foram ficando melhores, a gente foi conseguindo ter maior nitidez das células que a gente estava analisando, a gente percebeu que esse tecido tinha uma camada só que os núcleos estão em alturas diferentes. E aí ficou como pseudoestratificado. Porque se você olhar de uma forma rápida, você entende que são várias camadas, só que quando você presta atenção e tem uma microscopia um pouco melhor, você consegue entender que é uma camada. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, uma camada com núcleos em alturas diferentes. Tá? Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho. Por exemplo, o epitélio ele pode ser pavimentoso simples,
ele pode ser pavimentoso e estratificado, tudo bem? Ele pode ser prismático simples, ele pode ser cúbico estratificado, tá? Então ele pode ter várias conformações. Então a gente consegue unir a forma das células e o número de camadas dessas células para dizer qual é o nosso epitélio, o nosso tecido epitelial que a gente está estudando, beleza? Vou trocar mais uma vez a lousa para a gente falar mais um pouquinho. Bom, então a gente vai falar agora de alguns exemplos daqueles tecidos que eu coloquei antes para vocês, da classificação quanto à forma das células e quanto ao número de camadas, tá? Então a primeira, ó, vai ser um tecido que tem como função a proteção mecânica, entendeu? Por exemplo, contra o atrito. Eu coloquei aqui para vocês, ó, pavimentoso estratificado. Então são aquelas celulinhas mais achatadas com várias camadas. Quem que é o exemplo? A epiderme, então a camada mais externa da nossa pele, e o esôfago, tá? Então ele tem esse tipo de tecido, que é pavimentoso, as células achatadas com várias camadas, para trazer uma proteção mecânica, então uma proteção contra atrito para os nossos órgãos ou para as camadas que estão mais abaixo. Outra função, passagem de substâncias. Todos os exemplos a gente vai ter formas variadas de célula, mas sempre simples, com uma camada de célula só, tá? Então ele pode ser simples e pavimentoso, então uma camada de célula, daquelas células que são achatadinhas. Exemplo é o endotélio e os alvéolos. Então endotélio são as camadas de dentro dos nossos vasos sanguíneos. Eu preciso ter uma passagem de substâncias ali nos meus vasos sanguíneos. Então, por isso que ele é simples e pavimentoso. As células são achatadinhas para eu conseguir ter essa passagem de substâncias. Tudo bem? E lá nos alvéolos pulmonares, lá no nosso pulmão, vão acontecer as trocas gasosas. Então, eu também preciso que esse epitélio seja dessa forma mais fininha, mais delgada, para que possa acontecer essa passagem, essa troca de substâncias, ok? Outro exemplo é o epitélio simples, então uma camada de células cúbicas, aquelas mais quadradinhas, que são lá os nossos túbulos renais. Também vai acontecer ali a passagem, uma reabsorção de água, a reabsorção de algum nutriente que seja importante, ou a excreção de algumas substâncias que não são importantes para o nosso corpo. Isso vai acontecer lá nos túbulos renais. Então, a função é de passagem de substância. E por último, um epitélio que é simples, ele também tem uma camada só, mas daquelas células mais colunares, as prismáticas. E esse tipo aqui, né, que a gente vai falar que é do intestino, ele ainda tem uma especialização de membrana, que são as microvilosidades. As microvilosidades, imagina, se a célula é assim reta, ó, aqui vai passar a água, vai passar as substâncias e eu não vou ter uma superfície de contato muito grande. Agora, se eu coloco as microvilosidades, eu tenho uma superfície de contato com essa água que está passando, com essas substâncias que estão passando, muito maior, tudo bem? Por mais que o número de camadas seja pequeno, né, que ele é simples, tem uma camada só, essas microvilosidades permitem aumentar a superfície de contato com a substância que está passando ali no meu lumen intestinal, tudo bem? E ajuda na reabsorção de água e na absorção dos nutrientes, beleza? E por último, coloquei aqui na mucosa nasal e na mucosa traqueal, a gente vai ter aquele tipo que é pseudoestratificado, que a gente olhando no microscópio dá a entender que tem várias camadas, mas na realidade tem uma camada só, com núcleos em várias posições diferentes. E ele também tem uma especialização de membrana, que são os cílios, tá? Nesse caso, os cílios eles vão trabalhar com mobilidade. Então, quando entra alguma bactéria ou você está com algum muco acumulado ali, esses cílios eles vão empurrar em direção ao esôfago para cair lá no nosso estômago e a gente fazer a digestão
dessas moléculas que estão lá acumuladas na nossa cavidade nasal e traqueal. Então, esse tipo de tecido pseudoestratificado ciliado vai trabalhar com a mobilidade para levar o muco até o esôfago e o estômago, tá? Então, a gente viu alguns exemplos de tecido epitelial de revestimento, quais são algumas especializações da membrana, tudo bem? E aí eu vou trocar a lousa para a gente falar de uma especialização desse tecido também, que é o tecido epitelial de secreção, tá? E a gente vai falar um pouquinho das características e das funções. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido epitelial de secreção. Ele tem como componente principal as glândulas, tá? E a gente sempre tem que lembrar que as glândulas, elas são originadas de um epitélio de revestimento. Então, ocorre uma invaginação desse tecido e a gente tem uma modificação ali daquelas células que vão se tornar glândulas, tudo bem? E a gente tem uma classificação para essas glândulas, tá? Em relação ao local onde elas vão depositar a secreção delas. Se ela for exócrina, ela vai depositar a sua secreção para fora do corpo ou em cavidades, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a lágrima, o leite materno, suor, são depositados sempre para fora do nosso corpo, tudo bem? E em cavidades, por exemplo, o suco gástrico é depositado lá dentro do nosso estômago, tudo bem? Então, é uma cavidade. Elas vão ter sempre essa conformação aqui, tá? Pode variar um pouquinho, mas no geral a gente tem que lembrar que tem um ducto secretor. Então essas células aqui dessa porção final são maiores, porque tem uma intensificação nessa produção de secreção, nessa região aqui, e eu tenho um ducto por onde vai ser conduzido, vai ser conduzida aquela secreção, tudo bem? Então, exemplos são as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, tá? Elas vão ter essa conformação, um ducto secretor, onde essa secreção vai ser depositada para fora do corpo ou em uma cavidade. O outro exemplo que eu coloquei aqui são as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas vão depositar a secreção na corrente sanguínea. Então, elas têm uma conformação diferente porque elas não precisam desse ducto. Elas estão lá ligadas, ó, a um capilar. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, um vasinho sanguíneo. E tudo em volta é a nossa glândula, tá? Então, sem ducto. O que normalmente é a secreção dessas glândulas endócrinas? Qual é, né? O que é? Normalmente são os hormônios, que eles têm que ser depositados diretamente lá na corrente sanguínea para eles chegarem no lugar ou no local de atuação, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui a tireoide e a suprarrenal, tá? Como as glândulas que são do tipo endócrina. E o último tipo, a gente vai ter aqui as anfícrinas ou mistas. Por quê? Elas vão possuir as duas funções. Elas vão tanto ter um ducto e elas vão depositar as secreções dela fora do corpo ou em uma cavidade, e também vão ter secreções que vão ser depositadas diretamente na corrente sanguínea. Então, quando a gente fala aqui de pâncreas, fígado, testículo e ovários, a gente tem secreções que vão ser produzidas e vão ser utilizadas ali mesmo, e a gente tem também substâncias, secreções que vão ser produzidas e vão ser usadas em outros locais, depositadas em outros locais. Por isso que ela tem, então, as duas funções e são consideradas anfícrinas, tudo bem? Eu vou trocar a lousa para a gente falar um pouquinho mais das classificações das glândulas, dos tipos de glândulas que existem, tá bom? Guarda aí. Chegamos, então, à última parte da nossa aula, onde a gente vai falar dos tipos de glândula, tá? E dos tipos de secreção dessas glândulas em específico. Então, a gente vai falar dos tipos de glândula exócrinas, então, que tem um ducto de secreção, que vai liberar as secreções para fora do corpo, tá? Então, a gente tem a primeira forma,
que são as glândulas tubulares. Então, elas têm uma forma mais cilíndrica, né? Parece um tubinho. E a gente tem aqui as acinosas, que formam esse abaulamento aqui na parte de baixo, tá? E por último, a gente vai ter as tubuloacinosas. Então, aqui elas são tubulares e nessa última parte ela é acinosa. Além dessa caracterização aí em tubular, acinosa ou tubuloacinosa, a gente tem que pensar na ramificação dos ductos, tá? Então, essas aqui, por exemplo, são glândulas simples, porque ela tem um ducto só. Aqui nós temos 1, 2, 3 ductos. Então, a tubuloacinosa é uma glândula composta. Tudo bem? Então, a gente tem que caracterizar, além do formato, lembrar também da quantidade de ductos que essa glândula vai ter. Desse lado aqui, eu coloquei os tipos de secreção que essas glândulas vão liberar, tá? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, uma glândula tubulosa simples. Eu tô dando um zoom nessa celulinha aqui, por exemplo, tá? E a gente vai estudar os diferentes tipos de secreção que pode sair daí. O primeiro tipo são células, né, que a gente vai chamar de secreção merócrina. O que é uma célula que tem esse tipo de secreção, né? O que vai acontecer? Aqui na minha porção apical da célula, eu libero só a secreção, tá? Por exemplo, as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas liberam só a secreção. Então, lá na porção apical, eu libero a minha secreção. Depois, a gente vai ter a apócrina. Esse tipo aqui de secreção, o que acontece? Eu libero parte do meu citoplasma junto com a minha secreção. Por quê? Essa produção é tão intensa, essa produção de secreção é tão intensa nessa célula, que eu não tenho tempo de ficar empacotando em vesícula para mandar para o exterior. Então eu falo, vai com um pedaço do citoplasma mesmo, que vai mais rápido a produção e eu consigo liberar essa secreção de uma forma mais eficiente. E um exemplo de glândulas com secreção apócrina são as glândulas mamárias. Tá? Por último, a gente vai ter a secreção holócrina. Tá? O que vai acontecer? A minha célula, ela morre e eu tenho uma degradação total da membrana, onde eu vou liberar todo o meu conteúdo celular junto com a secreção. E eu tenho tempo de regenerar essa célula para produzir mais secreção. É um exemplo, as glândulas sebáceas. Certo? Então agora a gente já entendeu sobre o tecido epitelial de revestimento, sobre uma especialização desse tecido que são as glândulas, que é o tecido epitelial de secreção, toda a classificação de glândulas, de tipos de secreção, tudo bem? Então essa foi a nossa aula dessa semana. Tchau, tchau!